Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom, ao vivo pela Santa Cecília TV. Hoje, com Márcia Ticchi, nossa psicóloga, sexóloga, terapeuta de grupo nosso, amiga. De grupo, deixa para o Roberto. De grupo nosso Cris, Leninha, que hoje a Helena está em Curitiba. A Cris está aqui em Indaiatuba, né? Em Indaiatuba, mas está voltando, mas ela não consegue chegar para nós hoje. E Dr. Roberto Debski, médico, psicólogo. Hoje a gente vai falar sobre a escassez de dinheiro. O quão nocivo pode ser no nosso dia a dia, no núcleo familiar, as frustrações, as quedas de estima que acontecem por conta de escassez e como a gente pode driblar isso. Quão importante é a energia do dinheiro e como a gente consegue lidar com o dinheiro como algo realmente saudável na nossa vida, né? E vamos falar também, não tem jeito, né? Porque o Brasil ontem parou para assistir a mais uma prisão de mais um ex-presidente do Brasil, nosso. É triste por um lado, porque aí quando começa a vir, né? Que aí ele porque eu imagino, eles estão investigando há quanto tempo e aí depois colocam na nossa cara o que pode ser colocado, né? Fora o que eles não falam. Mas por outro lado, está sendo limpo e é isso que a gente espera que seja mesmo. Mas você saber que um cara que está na vida pública há tantos anos, com tantos cargos importantes e cargos delicados e que realmente influenciam nossa vida até o cargo máximo, que é o de presidente de um país, ser líder de uma quadrilha, lógico que ele está em processo de investigação, ainda não foi condenado, mas investigado por ser líder de uma quadrilha há mais de 40 anos. Eu posso falar uma coisa? A diferença entre vocês de idade me dá esse direito, porque desde sempre eu escuto dizer: o Porto de Santos é do Temer. O Porto de Santos é uma mina de dinheiro que sai pelo ladrão e a gente não sabe, haja vista a situação em que está o Porto de Santos. Sim. Então, assim, eu sempre escutei isso, desde que eu sou muito jovem. E agora começam a se desvelar as verdadeiras causas disso e desmantelar essa propriedade que não é de ninguém, é do povo. Como disse o Roberto, eu vou até me desculpar se eu estiver falando alguma bobagem, mas é minha opinião como cidadã. Sim. E eu sempre ouvi falar, o Temer, o Porto depende, o Temer é que não sei o quê, o Temer e o Porto. Caramba, nunca vi o Temer aqui em Santos. Qual é a relação dele com o Porto? Então, uma relação escusa. Então, eu fico tão feliz com tudo isso que esteja acontecendo. Eu também acho que seja independente da cor da bandeira, sabe? Quero mais é que todo mundo que pôs a mão no meu bolso descambe ladeira abaixo. Isso mesmo, eu também acho. E a gente está falando do dinheiro, né? Sim, não é o tema de hoje. Eu acho que quando nós observamos isso, independente do partido, do que quer que seja, o que leva essas pessoas a estarem sendo julgadas e presas, ainda vai ter o julgamento e tudo mais, porque de alguma maneira eles se apropriaram usando o poder do dinheiro que não era devido. Né? Então o dinheiro tem essa propriedade, né, de levar as pessoas a fazerem as coisas mais absurdas e as coisas mais maravilhosas também, dependendo do uso. Acho que a gente vai poder falar sobre isso. Com certeza. E a gente pensa, né? A gente falou ontem, eu vi, mas como que pode? Tantos anos, 40 anos, e a gente não sabe, né? Vai soltando aí abafa, vai soltando vai abafa, né? Porque a coisa é muito maior. Um outro aspecto também, como uma pessoa totalmente, uma cidadã que assiste televisão, que eu achei muito legal no que aconteceu ontem, independente de ser o Temer ou não, é que quando houve semana passada aquela decisão do STF, eu confesso que eu fiquei com medo. Eu falei, e agora não vão buscar mais nenhum corrupto, porque eles puxaram para eles.
Mas o que eu pude ouvir ontem à noite na televisão, que eu achei legal, é que os promotores conseguiram encaminhar o processo sem que se definisse como um processo político. Sim. É um roubo, simplesmente. Sim. Então, vai ser julgado, porque se escorregasse para o caixa 2 de política, nós perderíamos a chance de assistir o que nós estamos assistindo. Eu acho que esses jovens que estão, né, essa geração Moro, né, essa geração jovem, ela está indo com o ideal acima de qualquer coisa, né? E eles estão peitando mesmo, né? Tudo isso. E fazendo exercer realmente a sua profissão. Não estão fazendo nada a mais. É que a gente... é muito assustador isso, porque a gente ovaciona, né? Como a gente ovacionou tanto o Moro e colocou ele num pedestal... E, na verdade, ele estava ali apenas cumprindo o seu papel. Só que nós, como brasileiros, como a gente não vê isso, a gente colocou num pedestal. Então, é muito triste isso, mas que venham realmente, que essa geração venha mostrar realmente cada um fazendo o seu papel. Porque é isso. Exatamente. Nem a Lava Jato seria nem a Lava Jato. Você né? É só bem, fazer o seu papel. Quando o Moro se mudou para o cargo para ministro, vai esvaziar e nada vai dar certo. Quando o STF puxou para ele, nada vai dar certo, mas está dando. Então, está continuando. E vamos torcer que continue assim, né? Espero que sim. Eu acho que... Vamos cobrar. O momento com as mídias sociais é tão fácil fazer isso hoje, né? Sim. É muito... aliás, eu acho que isso só se deu realmente porque a gente tem aí as redes sociais e que não tem mais para onde fugir, né? Eles vão e que sejam pegos um por um mesmo, né? Porque é o dinheiro, né, do nosso bolso que está indo. E eu acho que dá para começar o nosso bate-papo com isso. Eu acho que dentro de casa já começa essa coisa de nem olhar direito, né? Não vamos olhar direito para o que está acontecendo na nossa crise financeira. Eu não estou conseguindo pagar isso, não estou conseguindo pagar aquilo, não estou ganhando tanto que eu queria. E aí esse estresse que causa de você correr atrás do dinheiro e correr para pagar a conta, e o estresse do banco te ligar para falar que está precisando colocar a conta em dia, ou outros cobradores, isso vai gerando, aos poucos, uma vontade de camuflar mesmo, né? Uma vergonha, começando na família. Estou errada, doutor? O dinheiro, a gente tem que colocar o que é o dinheiro, né? O dinheiro não é uma coisa. O dinheiro não é somente o que ele compra. O dinheiro é uma energia de troca, né? Uma energia que tem a ver com a vida, é uma energia de vida. Antigamente não existia dinheiro. Os povos antigos faziam escambo. Eles trocavam, eu tenho esse produto aqui, você tem um produto aqui, vamos trocar. Mas como isso é muito difícil, algo que dava muito trabalho, com o tempo se inventou algo que representasse, que simbolizasse esse poder de troca. E aí surge o dinheiro. O dinheiro é uma energia de vida. E a maneira como a gente lida com ele mostra muitos dos padrões que a gente traz do nosso sistema familiar. Então, quando a gente fala assim, o que o dinheiro é para você? O que a gente traz de informação, de ideia, geralmente é uma crença que tem a ver com uma crença familiar. Então, quando alguém vem falar, eu estou com problema financeiro, estou com dificuldade, vamos olhar para o que seus pais falavam. O que seu pai falava sobre o dinheiro? O que sua mãe falava? Como eles lidavam? Eles tinham alguma questão, eles discutiam por causa de dinheiro. Na hora, né? Então, o dinheiro ele vai mostrar como é que a pessoa lida com a questão das trocas, com a questão da gratidão com a vida também, que é muito importante. Como é que ela sabe trocar? Por ser uma energia de troca, e a gente, quando estuda as dinâmicas sistêmicas e as constelações familiares, uma das leis da vida é a lei do equilíbrio de troca. O dinheiro serve como um parâmetro também de equilíbrio de troca, não é? Então, você vê pessoas, a gente estava comentando no começo sobre a crise política, por que está se tendo tantos problemas, por que o Brasil está tão... Porque parece que quem vai lá para cima vai para roubar, para pegar dinheiro. Mas para que precisa tanto dinheiro, né? O que as pessoas fazem com tanto dinheiro assim? Dinheiro, né? Então, o dinheiro em si, ele não é nada, porque existem pessoas, a gente tem um ditado que fala, tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres só têm dinheiro. Então, o que o dinheiro significa? O que a pessoa... Não, porque eu quero mais, porque eu quero para mim. E você faz o que com ele?
Há casos conhecidos, outro dia mesmo ouvi de uma paciente contando que uma tia-avó dela, quando eles foram descobrir, ela era quase uma indigente, pobre, morava com, não tinha nada. Ela morreu, deixou milhões de dinheiro guardado, inclusive em casa. Descobriram. Então ela tinha uma patologia que para ela o dinheiro era algo tão assim, e ela não desfrutava. Então ela tinha muito dinheiro e não usava aquilo na vida dela. Então você vê que o dinheiro é algo que é tão subjetivo e move tanto as pessoas falam e criticam e julgam e sentem a falta e querem, enfim, é algo para se discutir muito, né? Vamos poder falar bastante sobre isso, é muito interessante. E essa questão familiar, você, Márcia, no seu consultório você atende muitos casais, inclusive, né? Terapias de casais, muitas vezes pode ser até começar uma terapia com relação a sexo, né? Mas aí a questão é uma competição. Eu gostei muito quando o Roberto falou que o dinheiro tem uma energia de vida. E se você não usa aquilo, não vivencia aquele dinheiro para o seu bem-estar, para realizações de ações ou de necessidades positivas, aí eu me lembrei da minha avó que falava que o dinheiro não aceita desaforo. Gente, que verdade mais verdadeira. Né? Quando eu via isso, não fazia sentido. Dinheiro não sabe o que é desaforo, sabe sim. Assim como também na família, o Roberto vai poder falar disso também, as emoções estão vividas de uma maneira errônea. Ou é o excesso de amor, ou é a falta de compatibilidade ou de aceitação. Então, nós estamos, de alguma maneira, neste momento da vida universal, dando um sentido muito errado para todas as nossas relações, as mais próximas e as mais distantes também, profissionais. Não é à toa que agora você só ouve falar, tem que ter gratidão, tem que aceitar a diversidade, tem que ter compaixão. Gente, isso faz parte da natureza humana. A gente não precisa declarar todos os dias, né? Exatamente. Faz parte do ser humano, né? Deveria fazer, né? Deveria. Porque quando não faz, a gente tem que alertar para a gente se reconectar com a essência. Mas o grande problema, Roberto, que enquanto se alerta, tudo bem, mas é que se fala isso sem dar o real sentido da fala. É a história do amor, eu te amo. Gente, existe uma frase mais vulgarizada hoje do que eu te amo? Aliás, se eu não falo, faço coraçãozinho e significa muito? O que é isso? A gente fala eu te amo para tudo, né? Para tudo. Eu amo meu carro, meu cachorro, minha mulher, meu filho. Exatamente. Em português, na maior parte das línguas ocidentais, amor tem um significado. Em sânscrito tem algumas dezenas, porque tem tipos diferentes de amar. Vamos conhecê-las. Né? Com certeza. Mas no seu consultório, no seu trabalho, no seu dia a dia, se a gente for medir em porcentagem, quantas pessoas vão lá em porcentagem por conta de estresse da escassez? Olha, por conta de estresse, a maioria, né? Por várias razões. Às vezes as pessoas nem sabem o que as estressa. Ontem eu fiz uma live no Facebook, foi de 1h30, sobre ansiedade e estresse. Esse tema do dinheiro foi pontuado, as pessoas perguntaram várias vezes, né? O estresse pelo dinheiro, é possível? Tal. Falou, não, a maioria muitos casos de casal, a Márcia lida tanto com casais, né? A raiz disso está em desavenças, em brigas por causa de dinheiro, não só por causa da escassez, mas que uso que vai se fazer. Um quer fazer um uso, o outro quer fazer o outro, tem que segurar, tem que gastar, tem que fazer. Não tem... Então, o dinheiro em si, ele serve como um veículo, como um instrumento, e a pessoa coloca aquilo de acordo com os valores que ela tem em relação... E, como eu falei, ela traz isso de casa. Então, assim, é interessante os casos que eu vejo de pessoas que vêm com as dificuldades financeiras e vêm buscar entender através da terapia, através da constelação, da maneira que seja, e a gente coloca e observa que padrão que ela traz do sistema dela. Então, imagina uma pessoa que começou a crescer profissionalmente, vai indo bem, abre uma empresa e tal, e de repente ela fala, nossa, arrumei um sócio que me levou à falência, me enganou, ou então teve um plano econômico do governo e eu quebrei, e agora eu estou devendo. Vamos olhar para isso. O que quer dizer isso? Outro dia eu atendi um rapaz que veio consultar e fazer uma constelação individual com o tema da empresa, que ele estava com muita dificuldade na empresa dele. Eu falei, qual é a sua empresa? De tal ramo, ok. E você está há quanto tempo nessa empresa? Há 20 anos.
Pô, 20 anos não começou agora, né? Porque a gente sabe que até 3 anos a maior parte das empresas tem problemas. 20 anos. Eu falei, bom, tá bom. Então isso já vai me apontando algumas questões, né? E as empresas do mesmo ramo que o seu estão com problema? Não. A maioria está muito bem. Opa, então tem alguma coisa a ver com a dinâmica dele. Aí a gente olha para essas questões e, por exemplo, como é que foi a vida dos pais? Como é que é a vida da família? Sua família teve posse, teve condições financeiras? Não, minha família é muito humilde, muito pobre. Aí uma pessoa vem, começa a ascender, crescer financeiramente, profissionalmente. Ela olha para trás, para o sistema dela e vê que as pessoas não eram assim. Talvez criticassem, julgassem quem tem dinheiro. E aí ele começa a se sentir excluído, não pertencendo ao sistema. Isso vai contra a primeira lei sistêmica, que o Bert Hellinger chamou de as ordens do amor, né? Que são leis sistêmicas da vida e dos relacionamentos. Se eu sinto que eu não pertenço, eu estou saindo, me excluindo do meu meio familiar, do meu sistema, isso traz um medo inconsciente, um padrão que vai me fazer, de alguma maneira, me boicotar, possivelmente, e eu volto a ficar da situação que minha família é. Isso é tão comum, não, Roberto? Muito. Outro dia atendi uma moça também, uma mulher de 52 anos, e ela veio me contar que estava numa situação muito difícil, de saúde, com vários problemas, transtorno do pânico e tudo mais. Trabalhava em São Paulo, tinha uma carreira de profissional muito boa, numa grande instituição, num banco, e a mãe e a irmã aqui na Baixada, pobres, a irmã doente, tudo. Ela olhava, ela falava assim, eu sentia tanta culpa. Ela se culpava por estar numa situação boa. O que ela fez? Desenvolveu uma doença, um transtorno do pânico gravíssimo. Ela pediu demissão do emprego e veio para cá, para ficar com a mãe e com a irmã. E ela me falou literalmente assim, eu não precisei nem fazê-la chegar a essa reflexão. Agora eu estou numa situação muito ruim, mas eu estou tão tranquila, eu estou em paz agora. Gente, olha aqui, como a nossa mente, ela é dominadora mesmo, né? E como nós ficamos reféns, né, da nossa mente mesmo, né? E esses padrões todos, a gente está falando de dinheiro, mas aí dá para a gente falar isso, se for falar em relacionamento, então... No relacionamento, o dinheiro tem uma outra característica que eu acho muito cruel, que é a relação de poder. Muitas vezes. A relação de poder, sabe? De dominação através do dinheiro. Isso não significa só ter muito dinheiro, mas a pessoa se apropria daquele papel e o outro, mesmo que tenha a possibilidade, não consegue romper. Talvez até por questões transgeracionais, mas não consegue romper, entrar. Eu sei que eu tenho direito, mas eu não consigo usufruir. Porque o outro se apropria de um jeito e fecha, né? Acho que podia chamar síndrome do tio Patinhas. Sim, existe. Existe. Mesquinharia, né? Avareza, né? Exatamente. É porque a pessoa não consegue trocar, não é? Você olha para uma pessoa, existem algumas características das pessoas que são prósperas, né? As pessoas que realmente prósperas, elas sabem receber o que elas sentem que têm direito, elas têm crenças positivas de merecimento, eu mereço, eu sou capaz, a identidade também são as crenças positivas, mas elas também sabem receber e também sabem dar. Elas trazem um equilíbrio de troca. Existem pessoas que só querem receber, são as egoístas, as avarentas, não é? Pode ser até que elas tenham dinheiro, que elas consigam amelhar algum bens e alguma coisa assim, porém, elas não trocam. Elas são, dentro delas, tem a energia da escassez. E tem pessoas que só sabem dar. Aí, essas pessoas falam, não, essas são muito boas. Não, essas são aquelas que querem salvar os outros, são as salvadoras. Salvadoras entram na tríade, o triângulo dramático de Karpman, né, que você deve conhecer, que quando você tem alguém salvador, tem que salvar uma pessoa que está vítima, uma pessoa com problemas, de alguém que está prejudicando. Se você entra nesse mecanismo de triângulo dramático, você está numa situação de relacionamento muito difícil. Então, as pessoas que só sabem dar, muitas vezes elas são orgulhosas, porque elas não querem, não preciso de nada, eu só quero fazer, dar. Então, as pessoas que não sabem equilibrar o dar e o receber, são pessoas que têm problemas, inclusive na relação com o dinheiro também. A pessoa realmente próspera é aquela que pode não ser que não tenha muito dinheiro, mas ela tem uma energia de troca no dar e no receber, ela cicla, né? E essa ciclar energia é abundância, é uma energia de abundância, ela nunca vai ter falta de nada, não interessa a quantidade de dinheiro que ela tem. Que é isso que a gente quer, né? Quando a gente vê esses escândalos políticos, né? O Temer, quanto dinheiro que ele tem?
Mas qual a prosperidade desse cara? O que ele vai fazer com isso agora? Sabe, assim, então, e tantos outros estão mostrando para a gente diariamente isso. E tem uma questão aí que sempre me chamou a atenção, e o Roberto, sem querer, foi ampliando isso. Eu acho que depende muito também da maneira que você ganha esse dinheiro. Da minha época, era ganhador da loto. Outro dia eu vi uma matéria que a minoria consegue se manter rico. Sim, sim. Né? Jogadores de futebol que ganham fortunas. Não consegue. Eu vi uma matéria de um jogador, viu, Roberto e Renata, que ele, talvez tenha feito muita terapia, ele resolveu abrir uma empresa de assessoria financeira para jogadores de futebol. Precisam muito. E na pesquisa dele, dos jogadores que receberam milhões ou fortunas, só 7% consegue manter esse dinheiro. Por conta, provavelmente, das suas crenças, da maneira como eles lidavam com o dinheiro, não com o dinheiro em si. Exatamente. Como que quebra essas crenças? Como é que corta essa roda que te leva lá para trás para sentir essa sensação? Primeiro, para a gente poder mudar ou transformar algo em nós, a gente precisa ter a consciência daquilo. Porque as pessoas vão muito no mecanismo automático, nos hábitos. Nós somos levados pelas crenças sem mesmo questionar. Não, isso é assim. Ah, por que é assim? Eu não sei, porque eu acho que é assim. De onde vem isso? Então, quando a gente identifica que há algum comportamento, algo que a gente acredita está nos prejudicando, é o primeiro passo para a gente buscar a consciência disso. Aí eu vou fazer uma terapia, eu vou procurar me informar melhor, eu vou procurar olhar para mim, para minha família, eu vou fazer uma constelação de diversas maneiras. Você pode utilizar para se conscientizar realmente. A hora que a gente brinca, a hora que viu não dá para desver. Então, a hora que você entendeu qual é o padrão do seu sistema, o seu padrão de crenças, a maneira como você se comporta na vida, o que você acredita, o que você faz, aí você pode mudar. O primeiro passo é a consciência e depois a ação. Agora, aonde a constelação pode entrar nisso? Porque o doutor Roberto Debes, que ele é constelador familiar, né? Que é a constelação sistêmica, que é isso que você está falando do nosso sistema, né? No sistema cerebral, nosso sistema de padrões. Quando a constelação entra nessa... A constelação familiar, ela inclusive faz parte atualmente das práticas integrativas do SUS, né? Uma das 29 práticas integrativas que podem ser utilizadas no SUS, autorizadas pelo Ministério da Saúde na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, é a constelação. Até em alguns lugares, alguns estados, até na área jurídica. Sim, né? Isso eu digo na saúde, mas no judiciário, inclusive aqui em Santos também, acabou de ser, na OAB de Santos, tem a Comissão de Direito Sistêmico, foi lançada agora, faz umas 2 semanas, com a Thaís presidindo essa comissão, a Thaís Aires. Então, a constelação está crescendo muito. Quem trouxe esse conhecimento para nós foi o Bert Hellinger. Ele é vivo ainda, ele tem 93 anos, é um filósofo alemão, terapeuta, que descobriu que existem algumas leis sistêmicas, algumas leis da vida. Ele não inventou essas leis e descobriu. Uma é o pertencimento, que a gente falou, todo mundo tem o direito de pertencer ao sistema familiar, a gente traz as questões nossas do nosso sistema familiar. Uma outra lei é a hierarquia, que é assim, quem vem primeiro, quem vem depois. No sistema, você tem essa hierarquia que deve ser olhada, e quando a hierarquia não é respeitada nas famílias, quando a gente coloca numa família uma criança para dominar a família, por exemplo, dar um poder para um filho, isso desequilibra esse filho, desajusta ele e adoece a família também. Claro que eu estou comentando muito rápido. E a terceira lei é o equilíbrio de troca, da qual o dinheiro faz parte também. As trocas nos relacionamentos, como a Márcia falou, às vezes a gente usa o dinheiro como uma moeda de poder, um mecanismo de poder. Então, você quer saber como uma pessoa é, o que ela realmente tem? Dá poder e dá dinheiro para ela. E ela joga com esses dois de acordo com aquilo que ela tem. E as constelações, elas mostram, dentro da nossa dinâmica, eu apresento um problema, eu trago um problema com dinheiro, eu trago uma questão que eu não consigo me relacionar afetivamente, eu sempre tenho pessoas que me traem. Eu falo, nossa, o pessoal brinca que tem o dedo podre. Não é isso, né? Fala, nossa, que coincidência, só vem pessoas ruins para mim.
Aí eu faço uma pergunta simples, eu falo, escuta, em todas essas 5, 6 relações em que você teve problemas, quem é que estava em comum em todas elas? Aí a pessoa olha assim, é ela, né? Ela mesma. Então, a maneira de se relacionar, o equilíbrio de troca que a gente tem, o Bert Hellinger descobriu que essas 3 leis sistêmicas, elas modulam a resposta e os relacionamentos que a gente tem. E quando uma pessoa traz uma questão de dinheiro, a gente vai olhar no sistema familiar dela, como é que é o padrão de crenças, como é que a família lidava com essa questão, a maneira como o dinheiro foi ganho. Eu tive uma constelação que mostrou que numa geração passada da moça que veio constelar, tiveram escravos. Então a família dela ganhou dinheiro em cima da escravidão. E hoje em dia alguns descendentes têm muitos problemas financeiros, estão sempre com dificuldade. Então a gente tem que olhar para... Dinheiro maldito. É um dinheiro, como o dinheiro de herança, que a gente fala também, herança é um dinheiro maldito na maioria das vezes. Você coloca uma herança em jogo, você vai criar, não é que vai criar, os irmãos vão entrar em desavença, a família vai brigar. Por quê? Porque o dinheiro ele é alguma coisa ruim? Ele é alguma coisa boa? Não, ele simplesmente é. E as pessoas é que vão utilizar de acordo com aquilo que elas têm dentro delas, do padrão de comportamento, os hábitos, as crenças e os valores que elas têm em relação ao dinheiro. E a constelação pode revelar, desvelar qual é a dinâmica que até então estava oculta, que direciona todos esses padrões. E aí, quando a gente tem a consciência disso, pode encaminhar por um mecanismo de comportamento mais saudável. Comentou como é que a gente identifica, né? Tem a questão da terapia e tem uma questão que também tem me pegado muito, a dificuldade das pessoas ficarem consigo mesmos, até reconhecendo os caminhos que estão doendo. Elas só chegam, ou não é, Roberto? No fim, quando já não tem recurso para voltar. E isso tem a ver, você falou de estresse, de ansiedade, essa questão de cultivar um pouco a solitude, o olhar para dentro, o reconhecer-se, porque nós temos uma imagem muito irreal da gente, muito idealizada, às vezes idealizada para melhor ou para pior. Então, esse exercício também pode ser feito sozinho. Na verdade, a gente está num ritmo louco do mundo, né? De que se você parar, você está deixando de produzir algo, você está deixando de fazer alguma coisa, você está jogando seu tempo fora, você está sendo vagabundo, preguiçoso, que não corre atrás das coisas. E as pessoas esquecem que tudo tem seu tempo, né? Você trabalha por produção também. Então, a gente tem que ter o nosso tempo para olhar para dentro, que às vezes também olhar para dentro machuca, mas né? Mas aí que está a questão. As pessoas não querem ver o que elas vão realmente enxergar, né? E se olhar, se conhecer, se perceber em cada situação, às vezes pode ser muito dolorido, né? A questão que a Márcia falou da solitude é importante porque as pessoas muitas vezes estão solitárias. Quando eu estou solitário, eu preciso de alguém para suprir algum vazio meu. Então eu vou buscar em alguém algo que veio, alguma carência minha, da minha história de vida. Então isso não é bom, porque eu vou buscar que o outro supra essa carência. Aí as pessoas falam, nossa, eu fui abandonado, né? Ai, a minha relação me abandonou. Eu pergunto, mas quantos anos você tem? Abandono é só de criança, né? Se você se sente um adulto e se sente abandonado, é porque você está falando como uma criança, a sua criança interior carente está falando. Mas quando você tem a solitude, você sabe estar bem consigo mesmo. Então você não precisa de outra pessoa. Porém, quando você tem algo bom para dar e para trocar, quando você está com alguém é uma alegria. Mas quando você está com você mesmo também é uma alegria. É gostoso. Quando você fala das pessoas solitárias, hoje a gente vê muito, apesar de estarem conectadas o tempo inteiro, né, no celular, nas redes sociais, a gente vê essa reclamação na vida das pessoas. É uma busca maluca, né, para ter alguém, mas nesse sentido que o Roberto falou, para se agarrar. Quer dizer, uma das flores bonitas é a orquídea, mas é uma flor que me passa uma coisa muito disso. Ela é bonita, mas ela é bonita, ela não tem perfume. Uma vez por ano ela é bonita também, só, não, né? E é bonita porque é solitária, né? Ela é solitária e ela vive sugando a seiva, sugando a seiva da árvore, do reino vegetal, de alguma coisa. Então, essa pessoa que está sofrendo, que não pode, é porque
está nesse ponto. Ela só quer o outro da solidão para se apoiar, para se amparar. Ela não quer o outro para compartilhar ou trocar. Sabe, Roberto, essa questão da troca, eu acho que hoje, em todas as relações, tem que ser o discurso do momento. Com certeza. É o da troca equilibrada. A troca do dinheiro, né? A troca equilibrada. Do de afeto, exatamente. Tudo, né? De afetos, de atenção, de carinho. De conhecimento. Sabe, eu acho que, assim, na diversidade que eu também trabalho, a gente vê coisas... Outro dia eu vi uma história... Eu falei, gente, acho que eu não estou vivendo nesse mundo, não sou melhor, também tenho as minhas idiosincrasias. Mas pessoas excluídas da família porque têm uma orientação sexual diferente. Cadê a troca do afeto? Isso não foi construído a vida toda? Isso é o preconceito, né? Pois é. E sabe que quando a gente estuda sistêmica, a gente fala que o preconceito tem uma dinâmica específica. Ele neutraliza todas as outras. O preconceito está na falta da função paterna. Quando a pessoa não teve a função paterna. Não é que não teve o pai, não teve o mecanismo de função paterna, porque a função materna e paterna, elas deveriam estar conectadas ao pai e à mãe, numa família em que existe essa dinâmica, que tem ambos, o pai e mãe. Mas há famílias que têm pai e mãe e não exercem função materna e paterna. Então, a função materna saudável, qual que é? A mãe gesta o filho, quando o filho nasce, ele vem do útero para o coração e ela está segurando, mas segurando fisicamente e afetivamente, está disponível para esse filho. Então, nesse momento que é a função materna, que o pai também deve saber fazer, nesse momento o filho se sente seguro. Então, muitas vezes você vê pessoas inseguras na idade adulta, é porque elas não vivenciaram esse momento de uma maneira saudável. Por quê? Porque talvez a mãe estivesse presa a dinâmicas disfuncionais com a mãe dela ou com a família dela, né? Então, função materna é isso. E como existe a polaridade, tudo é polaridade, a função paterna é a complementar. A função paterna é isso. A mãe ensina a autopreservação, o pai ensina o mundo, o que é fora. A mãe é o igual. Tanto que o filho, quando nasce, por cerca de 2 anos, ele não sabe que ele é diferente da mãe. Ele acha que ele e a mãe são uma coisa só. Quando o filho passa a conhecer isso do 2º para o 3º ano, ele começa a andar e sair, ele tem que ir em direção ao pai, a função paterna. A mãe é igual, o pai é o diferente. Aí a mãe e o pai se relacionam e esse filho olha e fala assim, minha mãe tem essa pessoa que ela ama, então é permitido amar o diferente. Nossa. Se eu não aprendi a amar o diferente e respeitar, por quê? Porque ou ficou uma função materna que fala excesso de amor, mas é um amor disfuncional, é um amor doente, que às vezes a gente vê hoje filhos com 40 anos, ainda a mãe segurando em casa e não deixando ir para a vida e o filho não conseguindo ir. Então, quando eu não conheço a função paterna, eu não sei amar o diferente, eu não olho para o diferente, eu não posso respeitar. Só o que é igual a mim é o que é bom. Então, a raiz dos preconceitos, quando eu não aceito, não tolero e não respeito o diferente, é porque eu não conheci função paterna. Ah, você teve... Pode ser que tenha tido mas o pai não agiu. Mas a função paterna não foi presente. Eu não aprendi a ir para o mundo. Aí não eu vou foi ter o terceiro dessa relação, né? Exatamente. Né? Ficou em 2. Ficou na relação de dependência e codependência. E aí pode crescer como uma pessoa que ainda é dependente ou emocional ou financeiramente da família. Então, todas as dinâmicas são decorrentes da maneira como a gente vivencia a relação com a família desde cedo. E no casamento, nas relações também. Quando a gente traz um modelo disfuncional da família para a relação e quer impor isso sobre o outro que também traz, a gente vai ter problemas, o casamento, não, a relação não se mantém. Agora, se eu trago o meu modelo que é sempre um pouco disfuncional e o outro também, mas nós estamos prontos para criar um novo modelo mais saudável, então a família pode continuar e ir em frente. Sabe, Roberto, quando acontece isso, para mim é tão óbvio, para vocês vai ser, provavelmente para muitos dos telespectadores, eu falo assim para eles, vocês sabem quantas pessoas estão na cama com vocês dois? Nós 2, não, tem 6. Então vocês resolvem, se querem que sejam só os 2, construam uma história única, porque vem esse peso muito grande das histórias antigas. E outra coisa legal que o Roberto falou, que eu acho que quando coloca que ficou aqui e não preciso de mais nada, você imagina alguém feliz e realizado, mas não necessariamente, porque a evolução, o desenvolvimento não se faz de maneira natural. E
E tudo errado, então, né? Essas campanhas contra preconceitos que a gente vê, elas são necessárias, porque tem que alertar a população. A Márcia convive muito com o outro lado, né? Das pessoas que sofrem com preconceito. Então, essas campanhas... E é um sofrimento que não é só do preconceito, que também tem a ver com o não pertencimento à raça humana. Né? A raça humana, a família. Porque aí o preconceito começa parte da família, né? Como é que a gente vai tratar uma sociedade, né, para que olhe os iguais se dentro da família Sabe, essas Roberto, sentem esse drama? Você está dando não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada. Tem a ver, eu acho, né? Eu, por conta da clínica da sexualidade, eu tenho muita dificuldade com as campanhas de amamentação. É muito importante amamentar, mas às vezes a leitura da amamentação vem errada. Aí você pega casais com 4, 5 anos amamentando aquela criança. E a mãe tem dificuldade de entender que ela não está soltando. Gente, como é difícil trabalhar isso. Porque quando o amor, você fala, não, mas é um excesso de amor. Na verdade, quando essa criança fica aqui e cresce e não sai daqui, aí está com 1 ano, 2, é normal, vai 4, 5, 10, 15, 40, e a pessoa está na função materna, não conseguiu se desprender, não aprendeu a ir para o mundo, pode ser até um jovem, uma pessoa que cresça, vá, mas depois vai voltar. E a gente vê isso tanto hoje em dia, né? Os jovens, os adultos voltando a morar com os pais, muitas vezes dependente financeiramente deles, porque esse modelo de família deixou alguma coisa. Então, nós vemos, quando a gente olha para a sistêmica, assim, os pais precisam dar não o que os filhos querem, mas o que os filhos precisam. E para você fazer isso, você precisa assumir cada um a sua função. E a função dos pais tem que se tornarem desnecessários. Eu vou para o intervalo e vou aproveitar o gancho do Dr. Roberto, porque a gente começou falando, e o tema central seria o dinheiro, mas você entrou num ponto agora que está sendo grande drama hoje de pais, de adolescentes, né? de pré-adolescentes e adolescentes. A questão do suicídio, a gente já falou aqui várias vezes, né? Muitas vezes, e como vem essa crescente. Então, eu vou voltar nesse assunto no bloco seguinte, tá bom? Já volto. Minha voz está fanhosa, porque estou gripada. Fica sensual. Não fica nada sensual. A voz não fica mesmo. Já não é. Gripada, então, pior ainda, né? Parece um pato falando. Deixa eu dar um recado antes de continuar o nosso bate-papo com vocês. E é pertinente até, porque o que eu vou falar é sobre o Arquitetando Emoções. Quem traz Você já fez o Arquitetando? Não fiz ainda. Eu fiz o Marca com o Ari. O Ari é um parceirão. O Ari Brito é parceiro do Dr. Roberto, que ele tem o Marca Pessoal, que é muito legal, que também é outro. A gente está junto no Pessoas de Valor, né? Pessoas de Valor, são imersões que as pessoas estão criando. Eu criei uma também, diferente, dia 29. Depois eu vou falar da minha. Vou te falar do Arquitetando Emoções. Eu vou deixar o telefone no ar, que é do César. Eu fiz o Arquitetando Emoções em janeiro. E é muito, muito bacana, porque você passa um fim de semana com eles em Camburi, numa pousada, com toda a estrutura para nós, e você mergulha. Esse mergulho que a Márcia, né, falou também, a gente mergulha profundamente, realmente, e o Ari comanda, o Ari Brito, que é diretor aqui da faculdade, também diretor do marketing da emissora, ele comanda o Arquitetando Emoções, junto com a Adriana, dona de casa, mas o Ari comanda com regressões, com hipnoses, nem sei se eu posso falar isso, eu já estou dando as coordenadas do que acontece lá, mas, na verdade, é um mundo mesmo que a gente entra, que mergulha no nosso mundo e quebra esses padrões que a gente falou hoje aqui, tanto, né, e vai falar mais aqui no programa, e de autoconhecimento, saber a nossa essência, né? Da onde eu vim mesmo, tanto dos nossos pais e antepassados, como da essência que a gente nosso DNA. E como manter isso de uma forma tão saudável e positiva para nós daqui para frente, né? Então, acontece aqueles renascimentos, né, que são importantes para você ressignificar muitas coisas. Então, muito bom foi. E aí eu convido vocês a entrarem em contato com o César. Ao longo da semana eu vou mostrar vídeos de depoimentos de pessoas do Arquitetando Emoções,
podem entrar no Instagram deles, @arquitetando emoções, para entender um pouco mais. Tem vídeo meu lá, inclusive. Tá bom? Hoje eu converso com Márcia Ticchi, psicóloga e sexóloga, Roberto Debski, médico e psicólogo, constelador familiar, comanda aí as constelações sistêmicas, que tem muito do que nós estamos falando aqui. No bloco anterior, o Roberto falou, entrou na questão de pais, de adolescentes, né? A gente falando às vezes, da superproteção de mãe, né? Da dificuldade do desmame. E quando fala do desmame, não é só o desmame físico, né, do peito, mas o desmame realmente da ligação de dependência entre mãe e filho. E, às vezes, uma não identificação com o pai, né, cada um dentro das suas funções, que pode gerar, inclusive, uma das questões é o preconceito. E essa desestabilização familiar. A gente, semana retrasada, foi semana passada, acho que fez uma semana agora da tragédia de Suzano, né? E aí a gente ouve um monte de besteira, né? Aliás, o seu consultório deve chegar um monte as pessoas, como a gente tem o Google, o Dr. Google, né? As pessoas já chegam meio que já sabendo que estão acostumadas. As pessoas trazem as suas verdades, as suas ideias, exatamente. Né? E a gente ouviu muitas besteiras, né? Com relação a essa chacina lá em Suzano. Uma vem com viés político, a outra com viés religioso, a outra com viés midiático, tecnologia, enfim. E pode ter um pouquinho de cada, inclusive. Tem, né? Um pouquinho de cada. Mas se isso deixa se levar e toma essa proporção tão grande, é porque realmente há alguma coisa muito maior por trás disso, né? Porque senão todo mundo ia tomar alguma iniciativa assim tão trágica, né, e drástica. Como que você vê hoje as estruturas familiares tão relacionadas ao desempenho e à performance e o desenvolvimento das crianças e adolescentes? Então, o que eu observo até no atendimento, o que eu vejo, é que as famílias elas estão de alguma maneira desestruturadas e precisam cumprir melhor as suas funções, colocar em ordem as funções, né? Porque o I Ching, que é um dos livros mais antigos que tem, ele tem 64 hexagramas. Hexagramas são possibilidades de acontecimento no cotidiano. Então, o 37, ele fala da família. E a família é o seguinte, o que ele fala? Quando você tem um pai na função de pai, uma mãe na função de mãe, filho na função de filho, etc., a família caminha em ordem, as funções estão em ordem. Mas quando você vê as funções em desordem, então filho é marido e pai é namorado, enfim, tudo isso fora de ordem, a família vai ter problemas. Então, o que os filhos têm que vir, de que função da família? Os filhos têm que vir de um relacionamento amoroso, do excesso de amor do relacionamento do casal. Essa é uma função de filho. Os pais se unem com um amor saudável e, por ter esse amor, naturalmente eles têm filho, têm a consequência do amor. Mas o que acontece hoje é que os filhos vêm muitas vezes, talvez eu ousaria dizer até na maioria das vezes, como um projeto do casal ou de um dos dois. Então o filho vem assim, a gente ouve falar o seguinte: nossa, você deve ouvir muito, a relação não está boa, vamos ter um filho, né? Quem sabe o filho. Então o filho vem como consertador do casamento, por exemplo. Ou o filho vem para cumprir uma função de levar adiante a empresa da família, porque precisa de alguém. Ou vem para ser, ele tem que fazer isso, tem que ser advogado, porque a família é de advogado. Eu tenho... Desculpa, até para corresponder à expectativa do outro, da sociedade. Família tem, casal tem filho. Então o filho vem como um projeto. Ele não vem como ele, não é olhado como ele mesmo. Vem para cumprir um papel de outro que de repente adoeceu, morreu, ou para fazer alguma coisa que não diz respeito à vida dele. Então, quando um filho vem fora da função, ele vem para qualquer um desses papéis, com o tempo isso pode trazer um desajuste muito grande. Né? Aí o filho fala assim, poxa, mas eu não quero mais ser esse projeto. Então, quando você vê a questão do suicídio, tudo, ele está suicidando, ele está matando quem? Está matando o projeto da família. Então, existem muitas dinâmicas que a gente pode observar quando a gente vê essas tragédias de família, suicídios, ou jovens que enlouquecem
E claro que aí já tem uma psicopatia de base, que vão, né? Ah, por causa do bullying. Bullying todo mundo passa por bullying, né? Mas os pais estão criando filhos resilientes, eles estão fazendo filhos que toleram, suportam frustrações. Não, meu filho tem que ter tudo, eu vou dar tudo que ele quer, eu vou fazer... Quer estragar um filho, quer fazer um filho sofrer na vida, dá tudo que ele quer. Porque esse filho não vai ter um preparo para o mundo. A hora que ele for para o mundo vai falar, opa, não é assim não, na tua casa pode ser que fosse. Mas aqui você está em contato com a realidade, com a vida. E a vida não vai dar tudo o que eu quiser. Então esse filho que está fora de um projeto disfuncional de família, ele vai sofrer e as consequências podem ser muitas vezes trágicas. E outra coisa, se está falando em projeto, então vem antes, as pessoas casam por projetos também. Sim, também. Né? Eu costumo dizer, viu, Roberto, que as pessoas estão casando por motivos errados e se separando por motivos errados. Sim. Por quê? Porque não estão cumprindo essa ideia do que é o casamento. É o encontro, não só de dois corpos, mas de duas almas que se desejam, que queiram. E aí o filho vem como consequência natural. Uma outra coisa que eu acho que está faltando, falando de estresse, ansiedade, até de uma desorganização de vida que envolve gastar muito ou não saber poupar, é que estão voltando um pouquinho do estar só. O estar só, acabei de falar, como uma coisa pesada, a solidão, o sofrimento, a rejeição, o não pertencimento. Mas tem pessoas que não têm a capacidade de se perceber dentro de uma circunstância maior. O mundo está todo centrado nele. Aquela coisa do umbigo, né? De estar tudo ali. O mundo, exatamente. Mas quem que colocou essa pessoa nessa situação? Sem dúvida que tem a ver com o desenvolvimento, com a família. Mas eu acho que muito também desses crimes horrorosos, porque você imagina um rapaz que jovem demais, no meu ver, que se arma, ele constrói toda um movimento, uma estrutura de guerra pessoal. Ninguém percebeu, né? E ninguém percebeu. Guerra pessoal. Quer dizer, com quem que ele estava guerreando era com ele mesmo. Geralmente é assim, né? Vai conversar com os vizinhos, com a família. Nossa, mas um rapaz tão quietinho, um rapaz que não né? Nem conversa, nem sai, mas é justamente, ele estava sendo visto realmente? Pois é. Ninguém via, né? E quando eu falo com mães menores, assim, até uma coisa óbvia. Na minha geração de mãe, que são todos adultos, o respeitar a privacidade tinha uma conotação muito clara. Sim. Hoje, os pais não estão entendendo o que é privado, o que é da família. Fazer qualquer coisa, eu não sei o que ele está fazendo. Não sei o que ele está fazendo, exatamente. Tem uma nuance aí que tem que ser trabalhada na educação de pais. E desde pequeno, porque a gente vê os pais não olharem o que os filhos estão acessando, com quem que eles estão se comunicando. Os pais têm medo. Tem medo dos filhos. Medo de desagradar os filhos. Medo dos filhos, gente. Os pais precisam ser aceitos. Onde já se viu uma coisa dessa? O filho fala, não gosto de você, o pai do meu amigo é melhor, eu te odeio. Ai, meu Deus, que horror. Você não quer me amar? Não tenho que te agradar. Eu estou aqui para fazer o que você precisa. Para seu futuro, para sua educação, para sua saúde. Se você acha que não é, o problema é seu. Eu vou fazer o meu papel. Eu não tenho que te agradar. E você não tem que querer, eu só vou ficar bem se o meu filho olhar para mim e falar, nossa, olha, se não gostar eu vou ficar chateado, triste. Eu estou sendo adulto ou estou sendo infantil, como pai? E é importante falar disso, não estamos falando de outro assunto, porque essas crianças são o mundo de amanhã. Sim. São o mundo de amanhã. Se nós estamos criticando o que está acontecendo hoje, em todo tipo de relação, precisamos. É uma coisa banal, que todo mundo fala, é lugar comum, mas não é que mundo vamos deixar, que filhos vamos deixar para o mundo. Né? Se essas crianças e adolescentes são filhos de uma desestrutura dos adultos, né? Porque são os que criam, eles também, esse círculo vai ficar vicioso, porque eles estão desestruturados e vão construir que famílias, né? E educar que crianças. A decadência que nós estamos vivendo não está no roubo do político. Está na base da sociedade. Está na base da sociedade. Na base da familiar, né? Não tem jeito. Exatamente. Isso tudo cai nesse mesmo lugar. Não tem jeito. Parece clichê, mas os clichês, eles são as maiores verdades. É onde a gente tem que olhar mesmo, de avó, né? Então, como ditado perfeito, de avó, não? ditado de mãe. E quando a gente vê a família adoecer, nesse sentido, chega um momento em que a família
não vai à frente, não vai adiante. A família também morre. Quando é que a família morre? Quando não gera descendente. Por que não gera descendente? Porque está num grau de desequilíbrio que não vai para frente. Você vê na Europa, as famílias estão ficando cada vez menores, não é? Então você fala, mas por que isso se deve? Talvez por conta desse desequilíbrio. Na Europa teve muitas guerras, teve muitas doenças, muitas dificuldades, né? As pessoas também têm uma necessidade de se justificar o tempo inteiro, né? Então a justificativa hoje buscar que eu a ouço, causa. E, por exemplo, meus filhos, graças a Deus, né, são adultos, né? E eu não passei por essas dificuldades que eu vejo hoje passando. E não é nem hoje. Na época eu via quando eu era professora de balé, eu via as minhas alunas, né, passando. Então essas questões sempre houveram. Lógico, o mundo vai mudando, vai se adaptando, vai tendo umas coisas diferentes, mas sempre houve. Então, quando eles veem eu ouço muito isso. Mas, olha, quando eles elogiam a Manuela ou elogiam o Lucas, né? Mas também, Renata, na sua época, não era assim. Como não era assim? Se já era na minha, já devia ser da minha mãe, que já devia... Imagina, a gente convivia não, nunca convivi, porque também eu tenho outro ditado de mãe que é muito sério, né? Diz-me com quem anda, que eu te direi quem é, né? Quem és. Então, e sempre existiu tudo isso. Não existia internet na minha época, né? Mas dos meus filhos já existiam. Então, há essa desculpa, essa justificativa, a internet, porque agora é a internet, porque agora o mundo é isso. Não, sempre houve de outras maneiras, mas sempre houve, né? E o exemplo que o Roberto deu da Europa, eu acho importante falar, porque também tem a outra crença de que aqui, no terceiro mundo, é o submundo, não é o terceiro mundo. Mas os problemas são universais, porque todos somos humanos. É o Nietzsche, né, que fala demasiadamente humanos. Então, todos estamos factíveis de sofrermos, de cometermos esses enganos. E o que acontece com uma pessoa, acontece com a humanidade. Exato. Quando a gente vê um caso como esse de Suzano, tantas tragédias e coisas difíceis, isso afeta a todos nós. Como as coisas boas também afetam a humanidade toda, as coisas ruins também, porque nós somos uma teia, nós somos uma rede de relacionamentos, fazemos parte de um grande sistema. E ninguém está isolado, né? A teoria dos sistemas fala, todos fazem parte, todos interdependem um dos outros num sistema. Então, o que eu faço afeta todo mundo. Então, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós fazemos, com o que nós focamos, com as nossas ações, porque isso vai afetar a humanidade como um todo. Agora, a gente está terminando o programa. O que a gente, como a gente pode conversar com as pessoas que estão nos assistindo, que mensagem que vocês deixam para as pessoas que estão nos assistindo? A gente começou a falar do que a gente está assistindo, né, na política, depois passamos para a energia do dinheiro e agora a gente está falando de filhos. Qual a mensagem única que se deve falar para a gente pensar diferente, pelo menos, para a gente quebrar as nossas crenças, os nossos padrões e olhar e sermos mais flexíveis, né? Olha, tantas coisas que a gente poderia falar. Eu acho que as pessoas devem olhar para suas próprias vidas e ver o que elas ainda precisam se conscientizar. O que é possível a gente sempre fazer? Porque tem pessoas que falam, não, mas sabe, eu já tenho idade. Quantos anos você tem? 40, 50, 60? Deita e morre. Né? Então, você vai fazer o quê? Eu pergunto, com que idade seus pais morreram? Minha mãe morreu com 90, meu pai com 80. Então, nos próximos 20, você vai ficar assim, depressivo, sem projetos. Então, olhe para a sua vida e não faça as coisas por conta dos outros. Cada um de nós tem uma missão a cumprir e uma responsabilidade primeiro com a gente. A gente vem aqui para cumprir a sua vida, para ter a sua missão, para ter projetos de crescimento e ajudar os outros a irem junto conosco. Então, se você acha que não está tudo ruim, as pessoas têm uma crença que é a seguinte, que é uma crença muito disfuncional, né? O passado determina o futuro. Então, se tudo foi ruim, dificuldade, não sei o quê, o futuro também vai ser assim. Isso é uma mentira. Porque aí você faz um bypass para a realidade que é hoje, né? O futuro determina realmente o que eu sou hoje, o que eu fiz até hoje. Se eu quero mudar, eu olho para mim, eu enxergo, vejo o que está acontecendo e faço um caminho diferente para buscar um resultado diferente, não é? O Einstein falou, você quer mudar fazendo as mesmas coisas? Isso é um grande conceito de loucura.
Então, eu quero mudar, eu quero lidar melhor com o dinheiro, eu quero aprender a ter relacionamentos saudáveis, eu quero ajudar os meus filhos a serem pessoas melhores para o mundo. Então, deixa eu olhar para mim e ver o que eu posso melhorar em mim. Eu não quero mudar o outro, eu quero mudar sempre a mim mesmo. Vamos complementar, né? Já que está tão redondinha a conversa, eu acho que tudo isso é muito perfeito o que o Roberto falou. Só que isso não adianta só querer, exige ação. E na ação, às vezes tem uma dor, uma perda, um pé doendo, mas tem que enfrentar e agir. Porque assim, ficar no sofá e ficar mudando dentro da cabeça o que eu quero mudar na minha vida, e não vai sair do lugar, porque o sofá tem ímã, não é? E conscientização, né? Consciência e ação. Exato, consciência e ação. E por outro lado, eu acho que uma coisa muito legal de falar, dentro talvez um pouco do que o Roberto falou e do que a gente foi deduzindo, dar uma olhada para essas circunstâncias e avaliar a qualidade de cada relacionamento, para excluir o que não vale a pena, mas não só olhar no sentido de exclusão porque o outro está errado, também perceber o que nós podemos contribuir para as relações familiares, principalmente, melhorarem. Porque o que a gente escuta na terapia de casal e de família é assim, por causa do outro, porque o outro faz, o outro não vem. Não, e eu? O que eu estou fazendo para segurar esse outro mais próximo de mim? O que você está fazendo por você também, né? Quando a gente ouve no avião, a gente não tem... A primeira coisa que a aeromoça fala, quando acontecer alguma coisa, caíram as máscaras primeiro na gente, depois no outro, não é assim? É assim na vida. Como é que você vai cuidar de um filho, né? Ou ter alguém sob sua responsabilidade, se você não se cuida, se você não se autoavalia, se não se conhece, para você poder ser mais forte até, né? Ser vivo. Eu acho que é isso. A gente olhar para a vida como ela nos veio, né? Ser vivo não é ser perfeito. Não. Porque às vezes eu vou integrar um defeito meu e paciência, né? E o que a Márcia falou exatamente, né? De você buscar a sua responsabilidade, porque na sistêmica a gente estuda a relação, tem 50% cada um. Eu não posso me colocar na posição de vítima e o outro é o culpado dos problemas da relação, porque a vítima não tem poder de mudança. A vítima sempre vai depender do que o outro vai fazer. Quando eu assumo o meu 50% no que deu certo e no que não deu certo, eu posso talvez até transformar essa relação ou me preparar melhor para uma próxima. Muda a sua história também, né? Muda só, tudo é o outro também, né? Justificativas, vitimização, isso tudo é o outro, não. Nem tudo toda somos história nós. tem final feliz. É verdade. Tá bom, galera? Muito obrigada. Obrigada, doutora. Adorei. Eu agradeço. Obrigada, Marcinha, a vocês. Deixa eu dar 2 recadinhos. Dia 26, temos às 6h30 da tarde, às 6 horas? 6 horas. Das 6 às 9, aqui no Cesário Mota, número 8, no 4º andar. A gente tem o lançamento do livro Caminho para as Estrelas, da doutora Lúcia Teixeira, reitora aqui da universidade. Mais um livro. Da doutora Lúcia, e depois às 7 da noite no Coliseu, palestra com Tadashi Kadomoto, ingressos à venda, eu acho que tem poucos ainda, mas alguns ainda tem lá na De Casa Móveis, ali no Canal 3, tá bom? Então, essa semana, a gente fala disso, né? Como Santos tem coisa acontecendo, né? Eu tenho um outro evento ainda no dia 26, mas eu não vou conseguir, então... É muita coisa que tem em Santos, graças a Deus. E amanhã tem a Monja Coin. Amanhã tem a Monja Coin, é verdade. Manuela vai na Monja Coin e no Sandy Júnior também. Bom final de semana para vocês.